E aí, pessoal, aqui é a Gaia, sejam bem-vindos à terceira aula de português e gramática, foco em gramática, na gramática normativa. O último vídeo comentamos sobre o que é a gramática, a história da gramática, de onde veio a nossa gramática ocidental, brasileira, normativa do português. Falamos sobre como a gramática é a descrição de apenas uma modalidade linguística, que existem várias modalidades, várias variantes de uma língua, mesmo em lugares com língua muito unificada, como Portugal, como o Brasil. Existem muitos portugueses dentro do Brasil, a começar entre o português culto e o português popular, que varia de região para região, de lugar para lugar, e até de determinada parte da população de outra. Os jovens falam um português muito diferente dos mais velhos, de forma geral. Então, falamos um pouco sobre isso no último vídeo, na última aula, e hoje nós falaremos sobre a divisão dos estudos da gramática. Quais são os subgrupos, quais são as partes nas quais se subdivide o estudo da gramática. E aí, esse ainda é um estudo, uma descrição introdutória para nós podermos realmente entrar no que eu comentei na primeira aula, da visão da gramática enquanto um quebra-cabeças, a língua enquanto um quebra-cabeças que pode ser analisado, que é o método através do qual se tornou muito mais simples para mim entender a língua. Mas nesse vídeo aqui vamos falar porque é muito necessário, são muitos pormenores que devem ser explicados e que nas escolas não se explicam. Nas escolas não é explicado de maneira direta, de maneira geral, como funciona a gramática, o que estuda a gramática, o que é a gramática, no que se subdivide a gramática. E os alunos ficam completamente perdidos. Como eu falei, eu só realmente vim a entender o português quando eu fui estudar latim na faculdade. Então, vamos lá. No que se subdivide a gramática? Bom, você pode pegar qualquer gramática normativa clássica. Eu, por exemplo, uso a de Bechara, que eu acho que é um dos mais normativos, mais tradicionais gramáticos que tem atualmente no Brasil. Ele é muito bom para se discutir a norma, não necessariamente para se discutir a variedade da língua, essas coisas. Aí ele é muito tradicional e perde o que é necessário para poder se analisar a variedade linguística. Mas, para se descrever a norma linguística, ele é muito bom. E se você for no sumário de qualquer gramática, uma gramática assim, mais séria, mais completa, você vai ver, por exemplo, os vários subgrupos, as várias divisões que tem o estudo da gramática. E nós vamos ver aqui, hoje, as cinco principais divisões da gramática. Começar pelas menos abordadas. A gramática ela não aborda tanto estes três primeiros que eu irei falar agora. A começar pela fonética e fonologia. Pelo próprio nome, isso é uma coisa que vocês devem sempre perceber e sempre tentar analisar, é o nome dos termos, que muitas vezes você pode entender uma parte da gramática simplesmente entendendo o nome desse termo. É uma das várias dicas que eu já vou começar dando agora para vocês, para as aulas futuras. Então, fonética e fonologia, pela própria coisa você já vê, fone. Fono é som em grego. Então, como a gente viu, a gramática ela surgiu com o estudo dos gregos. Então, muitos nomes da gramática vêm dos gregos e dos romanos, que são as duas bases do estudo gramatical nosso, do Ocidente. Então, quando você fonética, fonologia, logoslogia, vem da ideia de pensamento, inteligência. Então, estudo, logo, fonologia é estudo do som, ideia do som, pensamento do som. Fonética e fonologia é a parte da gramática que estuda o som da língua, os sons da língua. Especificamente da variedade linguística que está analisando. Nesse caso, a norma do português. O português culto normativo. Então, essa é a parte da gramática que vai estudar as sílabas, que vai estudar os sons, que vai estudar a formação das palavras. Nós não iremos focar muito nessa parte por agora, mas, por exemplo, só para explicar para vocês, é a fonética, a fonologia, que estudam a questão de como formam as vogais. As vogais, só para título de exemplo, as vogais elas são os sons que não são travados pela língua, elas não são travadas em nenhum momento da sua emissão.
Todas as vogais. A, E, I, O, U. A única coisa que varia uma vogal da outra é o levantamento da língua em relação ao teto da boca. Vocês já perceberam isso? Falem. Reparem que no A, a língua está baixada completamente. Logo, é a vogal mais aberta que tem. Enquanto que você vai vendo A, E, I, O, U, I é simplesmente a diferença entre I e A é o levantamento da língua. É só você perceber. Segurem um som e vocês vão ver que a única diferença entre A e I é o levantamento da língua, que é o mais levantado. A língua está mais levantada. E o fechamento da boca. A única diferença entre A e U é que o U tem a boca quase completamente fechada. Logo, quem estuda tudo isso é a fonética e a fonologia. Temos também a semântica, é outra divisão do estudo gramatical. A semântica é o estudo do significado das palavras. E aí você fala, nossa, como é que você estuda isso? É um estudo muito complexo, mas que a gramática, de forma geral, não recai muito, mas é uma das áreas de estudo da gramática. Que nós estudamos, por exemplo, os campos semânticos, campos de significação. Palavras como gato, cachorro, elefante, coelho, estão todas dentro do mesmo grupo semântico que é animais. Então, palavras como bisturi, faca, serra de corte, touca de proteção bucal, são palavras do campo semântico de cirurgia. Nós temos palavras como otite, sinusite, inflamação, dor. Todas são palavras do campo semântico de medicina, doenças. Você pega a palavra como doce, salgado, salgadinho, bolo, parmesão, queijo. São palavras do campo semântico de comidas. Então, a semântica estuda a formação de como nós percebemos a significação das palavras. É uma área também da gramática. Temos a estilística, que é o terceiro grupo que eu vou apresentar aqui dos menos trabalhados na gramática, que é a área que estuda de que forma usar as palavras para causar determinada influência na pessoa que está ouvindo. Então nós temos aqui o estudo das figuras de linguagem, da repetição, da intercalação. Nós temos aqui o estudo do anacoluto, da metáfora, que também entra mais ou menos no estudo da semântica. A semântica e a estilística estão muito juntas. Então esses três grupos, a fonética, a fonologia, a semântica e a estilística, são as áreas menos estudadas assim da gramática, porque as principais são a morfologia e a sintaxe. São essas as áreas sobre as quais recai mais o estudo gramatical. E muitas vezes as pessoas confundem muito morfologia e sintaxe. Mas vamos lá, morfologia. Morfo é forma em grego e logia é estudo, conhecimento, pensamento, ideia. Então, o estudo da forma. Logo, morfologia é o estudo da forma das palavras. É o estudo de formação das palavras, de como as palavras são formadas, dos pedaços das palavras. Então, quando você pega uma palavra como cachorro, você pega uma palavra como pedreiro, você vê na morfologia como se forma a palavra pedreiro. Então, você vê que é pedra, você vê o radical, pedra, mais vogais de ligação, mais consoantes de ligação, etc, 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 que você vai juntando, vai formando, e daí você tem a palavra, você tem o estudo da forma da palavra, a morfologia, o estudo da forma da palavra. É muito curioso, muito interessante. E nós temos também na morfologia os grupos nos quais as palavras se encaixam. Então nós temos os substantivos, os adjetivos, as conjunções, as preposições, os verbos, os advérbios. Então nós temos os artigos, os numerais, as onomatopeias. Todos esses grupos eles são os grupos nos quais essas palavras se encaixam, nos quais essas palavras entram. Portanto, isso é o estudo da morfologia, o estudo da forma das palavras e no grupo nos quais as palavras entram. E por fim, nós temos a sintaxe, que é o estudo da função das palavras nas frases. Então, nós temos, quando eu falo o cachorro mordeu o menino,
nós podemos estudar a forma das palavras, ver cachorro. Cachorro é um substantivo, ele tem a etimologia, a origem de determinada palavra, ele é no masculino porque ele termina em O, não é cachorra, é cachorro, e por aí vai. Isso é um estudo morfológico da forma da palavra. Porém, se nós quisermos ver a função de cachorro na frase inteira, o cachorro mordeu o menino, nós temos que ver, ok, o cachorro ele se articula com o verbo mordeu, porque mordeu está se referenciando a cachorro. Então, nós vemos que cachorro ele é o sujeito da frase. Nós podemos, da mesma forma, ver a função da palavra menino. Menino, morfologicamente falando, é uma palavra com radical menin, que se junta à vogal de ligação, a vogal temática O, que nesse caso também é a vogal que determina o gênero da palavra, que tem menino e menina. Então, é muito interessante perceber que a sintaxe ela é a função das palavras na frase. Muito interessante, muito legal, muito divertido. Então nós temos a morfologia e a sintaxe. Um é a forma das palavras, você pega a palavra individualizada e analisa, e a outra é a função da palavra na frase. Então você tem que pegar cachorro e ver no resto da frase. Você tem que pegar menino e ver no resto da frase qual é a função sintática que ela faz. Morfologia e sintaxe são as áreas mais difíceis, pelo menos as áreas mais difíceis e as áreas mais estudadas e aplicadas e exigidas da gramática, do estudo gramatical. E são precisamente sobre essas duas áreas que eu vou me debruçar mais, em especial na área de sintaxe. Portanto, minha gente, nos próximos vídeos nós iremos ver sobre morfologia e sobre sintaxe. Muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like, deem share e comentem, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no meu Twitter Gaigaia e na minha página do Facebook Gaigaia. Se esperem para as próximas aulas e, especificamente na próxima aula, iremos começar a ver como podemos observar a língua como um quebra-cabeças, que é o método que eu utilizo para poder analisar melhor as línguas. Então, até a próxima, pessoal. Aqui foi Gaigaia. Falou! Até a próxima aula de português e gramática.